Hoje eu vou mostrar 5 fundos imobiliários de tijolo que atualmente não têm vacância ou têm uma vacância muito baixa, inferior a 1%. Isso é interessante porque fundos imobiliários sem vacância, eles têm gerado toda a receita possível com seus imóveis alugados. Lembrando que vacância física é a porcentagem dos imóveis de um fundo que estão vagos ou desalugados. E a vacância financeira é a receita que o fundo está deixando de ganhar com aqueles imóveis desalugados. Lembrando também, pessoal, que fundos imobiliários de tijolo, eles podem ser de segmentos diferentes, como, por exemplo, fundo de shopping, fundo de lajes corporativas, fundos de logística e fundos de imóveis comerciais. Reforçando também que o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Eu vou falar aqui sobre esses 5 de uma maneira bem resumida. Se algum deles lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar sobre ele, lendo o seu relatório gerencial e entendendo um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona, beleza? Antes de continuarmos, com uma maneira de agradecimento, peça aí seu like, seu comentário, deixe aí nos comentários depois se você já investe em nenhum desses fundos ou se algum deles lhe interessou. Eu vou começar falando do 5º fundo até o 1º fundo. Lembrando, como eu mencionei, são fundos, 3 deles não têm vacância nenhuma atualmente e 2 deles têm uma vacância muito pequena, inferior a 1%. O primeiro fundo é o DRBL11. Antigamente ele era conhecido como SDIL, atualmente sendo negociado aqui a R$ 99,15. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,79%. Então, um bom dividend yield para um fundo imobiliário de logística. E tirando como referência aqui os últimos 12 meses, ele pagou aqui R$ 9,72. Então, se você tivesse comprado esse fundo há 12 meses atrás, por cada cota, você teria recebido aqui R$ 9,72, além da sua valorização, né? 12 meses atrás ele estava custando aqui R$ 87,33, você teria assim uma valorização de aproximadamente aqui 13,5%. Descendo aqui, nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 95,88, mas como vimos aqui em cima, ele está custando R$ 99,15, então sendo negociado acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,04. Isso quer dizer que no momento ele está 4% mais caro do que seria o seu preço justo. Lembrando, sempre que o P sobre VP de um fundo ele está acima de 1, quer dizer que está custando mais caro, proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver, e se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que está custando mais barato, também proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Geralmente, em fundos imobiliários de tijolo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com respeito ao seu P sobre VP, porque nem sempre ele mostra a real realidade do fundo. Atualmente, esse fundo ele tem aqui 613 milhões em patrimônio, ele conta aqui com um pouco mais de 7,6 milhões em caixa disponível aí para fazer futuros investimentos, tem um pouco mais de 64 mil cotistas. Além disso, a sua liquidez média diária é de 1,1 milhões de reais. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 83 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 10 dias úteis depois ele realiza o pagamento no mês subsequente. E aqui vocês podem ver todo o seu histórico de pagamentos desde que ele começou na Bolsa de Valores. Deixa eu ver aqui quando foi que ele começou. Então ele é um fundo que já tem um tempo aqui de existência, né? Começou lá em 2016. E de lá para cá nós podemos ver visivelmente que seus rendimentos têm aumentado mês após mês. Somente essa época aqui, crise mundial de saúde, que ele diminuiu, porém se recuperou muito bem. Vindo aqui no seu relatório gerencial, pessoal, podemos notar o seguinte. Como eu mencionei, ele é um fundo de logística, então ele tem galpões logísticos que ele aluga para empresas. Ele tem no momento 5 ativos, no caso 5 imóveis, e somando todos eles tem uma área total de 319 mil metros quadrados. Ele tem aqui 15 inquilinos e sua vacância, que é nosso ponto principal, está de 0,6%. Então uma vacância realmente muito mínima e a média de anos ainda do seu contrato é aqui de 7,45 anos. Então ele tem assim contratos ainda longos e como eu mencionei, se algum desses fundos não interessar, cabe a você aí se aprofundar. O fundo número 4, pessoal, também é um fundo de logística, é o LVBI11, atualmente sendo negociado a R$ 114,81. Seu dividend yield está de 7,85%. E nos últimos 12 meses, no acumulado, por cada cota ele pagou aqui R$ 9,01. Descendo aqui, nós podemos ver que seu preço justo, no caso, seu valor patrimonial por cota, é os R$ 115,53 e seu P sobre VP está de 0,99. Então, levando em consideração o P sobre VP, ele está sendo negociado aqui praticamente no seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de 1,3 bilhões de reais,
tem um pouco mais de 10 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e conta com um pouco mais de 73 mil cotistas. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele tem uma liquidez média diária muito boa, superior a 2,2 milhões de reais, e seu último rendimento pago foi aqui de 78 centavos por cada cota. Ele também sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois, no mês subsequente, ele realiza o seu pagamento. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores, né? Ele começou lá no final de 2018 e de lá para cá nós podemos ver seu crescimento. Mesmo que pequeno, mas ele tem crescido bastante. Ano de 2019, 2020 ele ficou meio bagunçado, né, com respeito aos seus rendimentos, porém a partir de 2021 ele foi se equilibrando cada vez mais e trazendo assim rendimentos mais consistentes aos seus cotistas. De 2021 até agora 2023 podemos ver o seu crescimento. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que no momento ele tem aqui 10 imóveis com um total aqui de 33 inquilinos, somando todos os seus galpões logísticos. Todos eles também têm uma área total de 509 mil metros quadrados e a sua vacância física atualmente é de 0,5%, então é uma vacância realmente muito mínima. E a sua vacância financeira também está de 0,5%. Apenas citando aqui alguns dos seus principais inquilinos, tem empresas aqui muito interessantes, como vocês podem ver aqui a locação por inquilino, se destaca aqui a empresa Amazon, Ambev, Magazine Luiza, IBR, Americanas, entre muitas outras. Então ele tem assim bons inquilinos em empresas aí bastante conhecidas. E com respeito aos seus indexadores, no caso, qual o índice usado para fazer o reajuste dos seus aluguéis, na maioria deles é usado o índice IGPM e o índice IPCA. O fundo número 3, pessoal, é o TRXF11, atualmente sendo negociado a R$ 112,34. Seu dividend yield está de 9,43% e nos últimos 12 meses no acumulado por cada cota ele pagou o valor de R$ 10,60. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que no caso seria o seu preço justo, é os R$ 105,07. Mas, como acabamos de perceber, ele está sendo negociado a R$ 112,34, então bem acima do que seria o seu preço justo. O seu preço sobre VP está de 1,07, então no momento, levando em consideração o seu preço sobre VP, ele está com um ágio, no caso custando mais caro, aproximadamente 7%. Ele tem um patrimônio aqui de 1,2 bilhões de reais, tem um pouco mais de 10 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, conta com um pouco mais de 100 mil cotistas. Além disso, podemos ver que ele tem uma liquidez média diária muito boa, superior a 4,4 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi aqui de 90 centavos por cada cota. Ele também sempre anuncia no último dia útil de cada mês e ele paga 10 dias úteis depois, no mês subsequente. Descendo aqui nós podemos ver seu histórico de pagamento desde que ele começou, lá no ano de 2020 para cá, e é notável o seu crescimento dos seus rendimentos, né? Então quem é cotista desse fundo aí está muito feliz com o crescimento constante dos rendimentos desse fundo. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que atualmente ele tem vacância física zero e vacância financeira também zero. Aqui nós também podemos ver que no momento ele tem 53 imóveis, que é dividido entre imóveis de logística e imóveis do setor de varejo. E somando todos os seus imóveis, ele tem uma área total construída de 528 mil metros quadrados. Como eu havia mencionado, ele tem dois tipos de imóveis, que é de varejo, no caso corresponde a 94,96% de todos os seus imóveis, e o restante é imóveis de logística, no caso de galpões logísticos. E aqui embaixo nós podemos ver o segmento de atuação dos seus inquilinos. A maioria deles são do setor atacadista, por exemplo, Carrefour, Pão de Açúcar, Açaí, entre outras. Ele tem aqui também empresas do setor de varejo e empresas do segmento de casa e construção. Além disso, 97% dos seus contratos são contratos atípicos, que é um ponto positivo, já que contratos atípicos são contratos com uma duração maior, geralmente com 3 anos para cima, e o outro restante, aqui 2,5%, são contratos típicos. Aqui embaixo vocês podem ver alguns dos seus principais inquilinos, né? O Açaí, tem também o Pão de Açúcar, Grupo Mateus, entre outras empresas. O próximo fundo também é um fundo de logística, o Galg 11, atualmente ele é um fundo de base 10, sendo negociado aqui a R$ 9,14. Seu dividend yield está de 10,76%.
Atualmente é um fundo de logística com um dos maiores dividend yields. E nos últimos 12 meses ele pagou aqui por cada cota no acumulado o valor de 98 centavos. Descendo aqui nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,16 e seu P sobre VP no momento está de 0,99%. Então ele está sendo negociado aí praticamente no seu preço justo. Ele tem um patrimônio atualmente aqui de 526 milhões de reais, tem um caixa de 1,2 milhões, tem um pouco mais de 58 mil cotistas. Além disso, sua liquidez média diária superior a 850 mil reais. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 2 centavos, Ele também sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o pagamento no mês subsequente. E aqui vocês podem ver todo o seu histórico de pagamento desde que ele começou lá do ano de 2021 para cá. Podemos ver que ele se mantém praticamente estável, nesses valores aqui em dividendos. Então ele ainda não conseguiu realmente evoluir com respeito aos seus dividendos, mas ele sempre tem pago aqui um valor superior a 8 centavos por cada cota. E por seu valor, que está custando aí R$ 9,14, acaba sendo um bom rendimento. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que atualmente ele só investe em galpões logísticos, então 97% do seu patrimônio está investidos nesses galpões. No momento ele tem 5 imóveis, a sua vacância física e financeira são totalmente zero, muito positivo. Atualmente 100% dos seus contratos são contratos atípicos. Como eu mencionei no fundo anterior, contratos atípicos são contratos com uma duração maior, geralmente aí 3 anos para cima. E levando em média aqui todos os seus contratos, ele ainda tem uma duração aqui de 9,24 anos. Então são contratos realmente muito longos. E o IPCA, em 100% dos seus contratos, ele é usado para fazer o reajuste anual do seu aluguel. E em primeiro lugar, o fundo imobiliário que tem vacância totalmente zero é o BRCO11, a Presco Logística, que também é um fundo de logística, sendo negociado aqui atualmente a R$ 117,99, com um dividend yield de 7,50%. E nos últimos 12 meses pagou aqui R$ 8,85 por cada cota, no acumulado. Descendo aqui nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 120,28, mas como acabamos de ver está sendo negociado a R$ 117, praticamente R$ 118. E o seu P sobre VP está de 0,98, então ele está ainda com um pequeno desconto. Ele tem um patrimônio aqui de 1,7 bilhões de reais, tem um pouco mais de 74 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, conta com um pouco mais de 110 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária superior a 4,3 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi aqui de 87 centavos por cada cota. Ele também anuncia sempre no último dia útil de cada mês e 10 dias úteis depois ele realiza o pagamento no mês subsequente. E aqui embaixo vocês podem conferir todo o seu histórico de pagamentos desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá em janeiro de 2020 para cá. E é notável o seu crescimento com respeito aos seus rendimentos mensais, então muito positivo. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que atualmente sua vacância ela é totalmente zero, a sua vacância física. 35% dos seus contratos são contratos atípicos, como eu já mencionei, contratos com uma duração maior. Então, o restante, 65%, são contratos típicos. E os seus contratos, em média, têm uma duração entre de 5,3 anos. Descendo aqui, nós podemos ver que o índice usado para fazer o reajuste dos seus aluguéis, em 95% é usado o índice IPCA e em 5% é usado o índice IGPM. Voltando aqui, nós podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. Por exemplo, temos empresas muito grandes nacionais como o Grupo Pão de Açúcar, a Magazine Luiza, a Natura, Mercado Livre, BRF, temos também aqui a Carrefour, as Americanas. Então são empresas muito interessantes, empresas sólidas que dificilmente vão deixar de honrar os seus compromissos com esse fundo. Então pessoal, esses são os 5 fundos imobiliários que atualmente não têm vacância ou tem uma vacância muito mínima, inferior aí a 1%. Como eu mencionei, isso é muito positivo porque o fundo acaba entregando o máximo da receita que ele pode gerar, além das despesas serem menores, Fundos imobiliários que têm uma vacância muito elevada, geralmente as suas despesas operacionais são bem mais elevadas do que os fundos que não têm. É sempre bom você ter aí fundos imobiliários que têm uma vacância pelo menos inferior a 10%, Naquela faixa ali de 5% já fica muito bom. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Comente aí se você já investe em algum desses fundos. Ou se não investe, se algum deles lhe interessou. Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.